Hoje o nosso convidado aqui no Momento Lead é Marcelo Palamarchuk, ele que é líder do escritório da Grant Thornton no Paraná. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Elô. Obrigado pelo espaço. Obrigada a você por ter vindo. Marcelo, a Grant Thornton hoje é uma das grandes referências em auditorias mundiais. Qual o trabalho, a importância do trabalho da auditoria e da consultoria para as empresas paranaenses? Eu queria fazer uma ementa, acho que para traçar uma referência das empresas de auditoria que sempre foram reconhecidas como grandes formadoras e capacitadoras de pessoas. Então essa é a referência que o mercado tem dessas empresas. No passado a gente tinha um enfoque de formar técnicos e hoje a gente agregou, acho que nos últimos 10 anos, principalmente com transformação digital, agregou muita tecnologia. Então hoje as empresas de auditoria têm, além da bagagem técnica, ela traz bagagem tecnológica. Então a gente está sempre em busca de pessoas com capacidade técnica e intelectual e muito conhecimento de tecnologia. Observado essa característica, resulta em bagagem técnica e muito conhecimento. Então, eu acho que o que as empresas podem aproveitar, seja ela uma empresa startup, uma empresa de pequeno ou médio porte, é aproveitar a bagagem e o conhecimento das empresas de auditoria e consultoria. E aí o leque de possibilidades de trabalhos são inúmeros, né? Então, acho que o papel é capacitar pessoas, atender bem os seus clientes com um escopo bem definido acerca da demanda que os nossos clientes têm. E essas demandas, elas podem ser na auditoria de processos, balanços patrimoniais, também nas regras de compliance, na questão de governança, né? Dá alguns exemplos desse trabalho que tem feito a diferença aqui nas empresas do Paraná. Bom, a enormidade de serviços que a gente pode estar prestando, mas a auditoria clássica de demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, ela abrange também a avaliação de processos de controles internos e o ambiente de governança. Esse tipo de trabalhos, ele abrange desde uma pequena e média empresa, uma empresa familiar, até empresas de médio e grande porte que já tem um grau de maturidade um pouco maior, que acessam o mercado, acessam crédito, acessam o mercado de capitais. Então esse é um trabalho mais conhecido pelos gestores, pelas empresas. Porém, a diversidade é muito grande de opções. Uma empresa de pequeno porte pode nos procurar para uma assessoria na elaboração de um plano de negócio ou elaboração de um plano estratégico. Ou então simplesmente ele já possui uma estratégia definida e a gente faz uma revisão crítica em cima disso e fundamenta o caminho que ele tem que seguir em termos orçamentários, em termos de adquirir conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros para que ele pavimente esse caminho. Eu acho que o segredo é você ter um prognóstico, um diagnóstico da necessidade adequada para você ter um escopo adequado, né? Hoje a gente atende também. É um trabalho muito consultivo, né? Vocês têm esse pilar de conhecimento que os consultores das grandes auditorias têm, de ter visto e ter revisto e passado no coração de vários tipos de negócio diferente, que dá essa capilaridade do porquê contratar um consultor externo se eu entendo do meu negócio, né? Você falou como consultor agora, acho que você falou algumas palavras-chave. A gente tem, acho que além de você ter um diagnóstico correto da necessidade do ambiente, do que você pode ofertar, a referência mercadológica, que a gente cada vez se especializa mais. Então, equipes que vão atender uma demanda num segmento específico de incorporação imobiliária, por exemplo, são profissionais que conhecem o mercado profundamente, conhecem o setor, características técnicas tributárias do setor, e aí ele adapta isso à realidade daquela empresa, daquela demanda específica. Então, a experiência ajuda dessa forma. E por aí vai, no segmento de tecnologia, no segmento da indústria, no segmento do agronegócio, da indústria de proteínas, no setor de saúde também. Hoje a gente procura ter times cada vez mais específicos. Uhum. Essa palavra, você colocou a referência de outros trabalhos, não. A gente hoje pesquisa, estuda e forma pessoas, e os grupos de trabalho internamente dentro
dentro das empresas de auditoria, na nossa especificamente, a gente tem grupos que debatem os assuntos específicos de cada setor. E o aspecto regulatório tributário vem a reboque. E quando a gente fala do aspecto regulatório e tributário, diferentes mercados como esse que você citou têm diferentes regras, né? Diferentes regras tributárias, a complexidade se a empresa está no Paraná e vende para outros países ou mesmo fora do estado, né? Tem a venda interestadual. Como que é a importância de ter o conhecimento específico dentro das regras tributárias e de regulatórias para o negócio dar certo, né? Para o empresário não ficar batendo a cabeça, entendendo muitas vezes, colocando o dinheiro para dentro do caixa, mas o dinheiro escoando no não conhecimento, né? Aí você tocou num ponto, acho que é importante, porque a gente observa no universo de empresas que são constituídas no Brasil, 2022 foram aproximadamente 4 milhões de empresas, 2023, o último dado que eu observei, você tem lá 1,5 milhão de empresas sendo constituídas até junho. Porém, o rol de empresas que fecham, e não estou dizendo que são essas que falecem dentro do próprio ano, é muito grande ainda no Brasil. Então, o que a gente observa é que o brasileiro, o gestor brasileiro ou o empresário brasileiro tem uma capacidade muito grande de criatividade, de inovação, porém, o apoio, muitas vezes, técnico específico, e o tributário é um deles, né? Muitas vezes, sem entrar no mérito, os regimes são muito específicos. A gente observa no Brasil hoje, cada estado tem legislações específicas de incentivo, tanto de CMS, e se entrar no aspecto de importação, existe uma guerra com processos de ações de inconstitucionalidade e por aí vai. A reforma tributária agora é uma outra oportunidade, um outro desafio, que eu acho que ele traz mecanismos mais facilitados, porém, ainda assim ele é complexo. Sim. Ele ainda é complexo, então o apoio, desde que a empresa é constituída, o sujeito tem uma empresa, seja uma startup, uma empresa digital, excluir disso empresas unipessoais com e-commerce com outro caráter, mas uma empresa que ele tem um produto, ele tem um serviço, ele desenvolveu aquilo e ele tem razoável certeza que ele vai conseguir distribuir isso no mercado, ele pode e deveria buscar apoio até para entender como que ele promove o crescimento do negócio. Então, a complexidade tributária é uma das complexidades, mas a tecnológica eu acho que é bastante grande também, até para você não queimar etapas, mas eventualmente descartar investimentos que você não precisaria fazer. Já quando a gente começa a observar que a empresa adquire uma maturidade um pouco maior, ela vai ter outras necessidades, né? Acessar o mercado de crédito, mercado de dívida, fusões, aquisições e se posicionar de forma estratégica até para se consolidar numa determinada região. Aí você tem apoio de auditoria do ponto de vista de processos, governança, avaliação de ambiente, controles e até a própria chancela do exame das demonstrações financeiras, que traz uma série de benefícios para essas empresas. Ou seja, ela reduz o passivo oneroso dela, o custo da dívida, se ela for auditada. Se ela for auditada por uma empresa... Segurança dos dados é muito maior. É muito maior e consegue ter diferenciação em taxas, inclusive. Né? Sim. E a Grant Thornton é um parceiro do LEED em todo o Brasil, né? Vocês são uma auditoria global hoje, vocês estão presentes em vários estados e presentes no LEED em vários estados. E aqui no Paraná, a gente está junto aí há quase 2 anos, né? Vocês como nossos membros e esse ano como nossos sponsors. Eu queria que você me falasse um pouquinho para a gente finalizar, como que aqui no Paraná, que a gente tem essa realidade dos grupos familiares, das empresas familiares, que a maior parte do nosso poder das grandes companhias do Paraná são ainda grupos familiares, como que a Grant Thornton apoia essas empresas para que esses grupos familiares se perpetuem e continuem sendo muito representativos no mercado do Brasil? O aspecto da empresa familiar, ele vem sendo amplamente discutido e até do ponto de vista sucessório, né? E com relação às competências para você perpetuar seu negócio. Então, hoje existem serviços específicos
primeiro estruturação, desculpe o termo, mas do family office, que é um escritório ou uma estrutura de gestão de investimentos familiar segregada propriamente dos negócios. Né? Então, esse é um ponto de partida para você separar a entidade dos interesses familiares. Um outro ponto é a capacitação dos profissionais ou dos sucessores para exercerem a atividade eventualmente de acionistas ou até mesmo de conselheiros. Então, a estruturação de um conselho de administração para o negócio é um segundo ponto de partida. E aí você tem uma imensidão, uma estruturação específica do ponto de vista jurídico, para que você tenha os negócios segregados dos interesses familiares. Os interesses familiares, muitas vezes, você tem negócios multifamiliares, né, que vêm de segunda, terceira geração, e aí você observa os interesses das famílias que eram uma só, hoje já estão divididas com interesses divergentes. E o apoio de uma boa assessoria jurídica, de uma boa assessoria do ponto de vista de governança para estruturar os estatutos, isso a gente contribui à própria avaliação econômico-financeira dos negócios. Perfeito. Está mudando bastante isso. Não precisa caminhar sozinho, né? Pode caminhar com quem tem experiência e ajuda a fomentar o negócio, a perenidade dos negócios. E encontrar, eu acho que o consultor, o auditor, é uma relação bastante estreita nesses projetos de empresas familiares. Eu acho que a confiança vai sendo materializada e construída ao longo do tempo. Então, sempre eu não titubei para iniciar um projeto. Inicie, teste com quem você vai encontrar confiança, encontrar qualidade, encontrar proximidade de entrega também, que esse é um ponto que as consultorias sofrem bastante, né? Que o consultor só dá sugestões e não ajuda a materializar, a implementar aquilo. Eu acho que esse é um ponto também bastante questionável, porque eu acho que empresas que não se sustentam ao longo do tempo, se eventualmente ele não tem qualidade técnica no projeto, no trabalho, mas está mudando bastante. Que bom, obrigada pela conversa, foi esclarecedor, principalmente para os grupos familiares e para as empresas que estão crescendo e despontando aqui na economia do nosso estado. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Eu conversei com o Marcelo Paramarchuk, ele que é sócio-líder do escritório da Grant Thornton aqui no Paraná, e na próxima semana mais um convidado aqui no Momento Lead.